Fala, Rainha, tudo bom? O tema hoje é sério, é como saber se chegou a hora de pôr o fim na relação. Mulher, vamos começar do limite. Está num relacionamento abusivo? Você está vivendo um relacionamento abusivo? Todo relacionamento abusivo, o caminho é colocar um fim, tá? Ou pelo menos se afastar, entender melhor esse abuso, se você tem condições de lidar com isso e depois retomar a relação. Sozinha você não consegue retomar, tá? Você precisa de ajuda. Em casos de relacionamento abusivo, sozinha uma mulher não consegue. Então, se você está vivendo um relacionamento abusivo, já dá um like e acabou o vídeo, porque você precisa pôr um fim nessa relação. Ou pelo menos se afastar. Porque, Luciane, eu vivo um relacionamento abusivo, mas eu tenho filhos, eu não tenho como sair de casa, eu não tenho como apoiar, eu não tenho trabalho, eu dependo dele financeiramente. Ou seja, significa que você precisa, pelo menos emocionalmente, tomar consciência que você precisa mudar essa situação. Você precisa mudar essa situação. Não tem a mais. Você precisa mudar essa situação. Sozinha você vai conseguir? Não. Por quê? Porque você está num relacionamento abusivo. Então existe muita manipulação, existe muita comunicação tóxica e você precisa de ajuda para poder lidar com isso. Sozinha a gente não consegue, tá? Agora, vamos para outros casos. O que eu costumo falar? Olha, Luciene, eu tô vivendo 3 anos de traição e eu gosto muito dele, eu não consigo deixar ele, e ele fala que vai mudar e ele não muda. Mulher, então o que eu falo nesses casos? Ele é muito ciumento, ele fala que vai mudar e ele não muda, e eu já tô nessa relação há muito tempo, eu gosto dele, mas eu não sei se eu deveria colocar um fim. Casos que já estão vivendo muito tempo numa relação onde a pessoa fala que vai mudar, onde a pessoa fala que promete que vai mudar aquela situação e não muda. Aí é uma questão com você. O que eu oriento nos meus programas, nos meus treinamentos? Você precisa revisitar os seus valores pessoais e ver se nesse processo todo você já ultrapassou alguns valores pessoais. Porque são os valores pessoais que vão estabelecer os limites. Então, quando é que uma relação chegou num limite para você? Porque uma relação é uma divisão, mas existe a relação é um triângulo. É você, ele e o nós. Só que, a partir do momento que esse triângulo, ele faz isso, não existe mais nós, tá vendo? Tá? E quando é que faz isso? Quando passa os seus valores pessoais. Quando essa relação ultrapassa os seus valores pessoais. Esses são os limites. Ninguém deve estar numa relação quando se ultrapassa os seus limites. Tá bom, Luciene, eu percebi que tem falta de respeito, ou ele é muito ciumento, tem muito controle, e essa relação não é saudável, né? Então isso passa dos meus limites pessoais. Aí você vai para uma segunda etapa, que é muito importante, que é a etapa de você estabelecer, isso também eu ensino muito no meu programa, você estabelecer pequenos passos de mudança para essa relação. Primeiro, os passos que você precisa tomar de mudança nessa relação e os passos que você espera e que ele precisa mudar nessa relação, tá? Aí você vai estabelecer os passos e prazos. Você vai dar prazo, porque senão a gente fica uma vida inteira numa relação que você com dúvida se você deve ficar ou se você deve partir. Ou senão você vai ficar uma vida inteira e depois vai se arrepender depois de 10, 15, 20 anos, tá? Então você tem que estabelecer aí os passos de progressão para você, porque você precisa tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos, você precisa ver qual é a sua parte de responsabilidade nesse relacionamento, porque ainda que essa pessoa faça isso, você não deixa de perder a sua parte de responsabilidade. Talvez a sua responsabilidade seja, olha, volta pra cá pro seu lugar pra gente voltar a ter uma relação. E às vezes a mulher, ela deixa isso acontecer e não faz isso, não posiciona novamente. Tá? Não coloca, olha, marido, volta lá pro seu lugar porque tá passando dos limites. E às vezes você precisa fazer isso. Então você vai estabelecer estacas e prazos, tá? Eu falo que isso são estacas aonde você vai falar assim, olha, você vai ter uma conversa, você vai falar, olha, eu preciso que mude nisso, melhore nisso, melhore nisso. Ninguém muda de uma hora para outra, por isso que eu falo que são estacas. E você vai estabelecer prazos. Vamos supor que é no caso de uma pessoa ciumenta. Olha,
Você é muito ciumento, isso é um problema, gente. Ciúmes, se você não assistiu os meus vídeos de ciúmes, assista que tem aqui, vou deixar aqui no card pra vocês. Ciúmes precisa ser curado, precisa ser tratado, tá? Não adianta a pessoa achar que sozinha também, pelo menos no processo de cura, de autoconhecimento, aí ela precisa desenvolver pra lidar com ciúmes. Então, olha, eu vou pedir para que você vai tentar lidar com esses ciúmes, vai procurar uma ajuda, vai melhorar nisso, naquilo, aquilo outro e vai estabelecendo estacas e estabelece esse prazo. Esse prazo, gente, eu não aconselho a princípio, já que você não tá fazendo um treinamento, já que você não tá fazendo acompanhamento, né, que você faça esse prazo e você comunique esse prazo para a pessoa. A não ser que você fala, olha, eu preciso que você mude isso, olha, eu preciso disso aqui, olha. Você pode avisar, olha, estou chegando no meu limite, estou chegando no meu fim. E quando você estiver chegando realmente no seu fim, você fala, olha, esta é a última vez que eu estou tentando. E aí você declara que é a última vez. Por quê? Gente, ameaça não funciona. Então, tudo aquilo que você dizer, você tem que cumprir. Então, para quê? Para que você não perca o respeito também dentro do seu relacionamento e a pessoa não desacredite. Então, a pessoa nunca vai mudar. Então, você precisa estabelecer estacas, você falar sobre as expectativas que você tem de mudança, até às vezes apoiar e proporcionar uma mudança, mas a pessoa tem que dar sinais. Não adianta você falar, olha, você é ciumento, você concorda que você é ciumento? Ah, sim, eu sou ciumento, eu vou mudar. Então, tá, quais são as atitudes que você vai tomar para cuidar desses ciúmes? Ah, eu vou procurar ajuda, não sei o que. Então tá bom, então vamos combinar que daqui um mês eu já quero que você esteja com essa ajuda, eu quero que você já tenha procurado algumas formas de lidar, alguém que possa nos ajudar, alguém orientar, uma orientação de casal, uma coisa desse tipo. Mas você tem que ver sinais de mudança, sinais de progresso. Então, quando você faz isso, gente, quando a mulher ela chega no final desse progresso, ou quando ela estabelece limites, ela sabe que ela já tentou de tudo. Ela sabe que ela já deu as oportunidades que ela precisava dar. Ela sabe que ela já investiu naquela relação, já buscou caminhos que podiam buscar. Então, a resposta chegou a hora, chegou o fim, ela acaba sendo clara, tá? Eu costumo perceber que quando você tá em cima do muro, ou porque você ainda não deu passos que você se comprometeu a dar, ou porque ainda a resposta é não, né? Você não chegou à conclusão. Então, se você tá em dúvida, mas se você não tentou, por que a gente fica muito tempo em dúvida? Por que a gente fica, porque você ama, porque é dependente? Não, é porque você sabe que você não usou todos os percursos, todas as possibilidades. Você não estabeleceu algumas metas. E sempre fica aquela dúvida, será que eu tentei tudo? Será que eu falei? Será que eu fiz? E você tem que ser muito claro, porque às vezes a gente fica nessa, será que eu fiz de tudo? E às vezes a pessoa já fez de tudo, né? Mas como ela não colocou no papel, como ela não estabeleceu limite, como ela não conversou com aquilo, como ela não colocou prazo, ela fica sempre com aquela dúvida. Então, esse método que eu oriento é um método que vai te deixar muito tranquilo e claro, olha, eu tentei, eu coloquei essas etapas e ele escolheu não mudar, ele escolheu não responder a essas metas. Eu não vou aceitar mais passar dos meus limites. Então essa resposta fica muito, muito clara. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você é uma mulher que está em cima do muro, se você está vivendo essa situação e se você quer saber mais sobre esse tema, comenta aqui embaixo ou de outros temas que você gostaria que eu falasse. Eu vou te deixando aqui um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!